Continuando a segunda aula, meus queridos alunos. Vamos lá então, continuando. Eu peço que vocês coloquem lá para mim agora, na página 22 da nossa apostila, tá? Coloquem lá então, e é sobre justamente interseções que envolvem circunferências e também as retas, tá? Então essa parte que a gente vai estudar está lá na página 22 da apostila do capítulo 29, tá? No módulo 10. É ali que a gente está resolvendo. Então, as interseções que envolvem circunferências e retas, elas sempre, dica para vocês, sempre vão ser sistemas lineares. Falou interseção, sistema linear. E esses sistemas lineares podem ser de duas formas. Um pode ser um sistema linear do primeiro grau, ou dois pode ser um sistema linear do segundo grau. Então eu peço que vocês enfatizem isso, pode colocar na sua apostila ou no seu caderno. Isso é muito importante para desenvolver os exercícios e os exemplos que nós vamos fazer, tá bom? Então por isso, marca isso lá, tenha na sua cabeça, falou interseção, sistema linear. Então nós temos três tipos, gente, três tipos. Primeiro tipo, quando nós temos duas retas, tá? Interseção das duas retas vai ocasionar para a gente um ponto. Então vai ser um ponto de interseção entre as duas retas. Quando isso ocorre, então nós temos um sistema linear do primeiro grau. Toda vez que tiver entre retas, temos um sistema linear do primeiro grau, tá bom? Então interseção entre duas retas, sistema linear do primeiro grau. Isso a gente já fez na parte lá na apostila capítulo 28, tá? A gente fez alguns exemplos e eu vou trazer aqui para vocês de volta, tá? E alguns exercícios também. Bom, ele pode ser de uma segunda forma. Ele pode ter uma circunferência agora e uma reta. Quando nós temos uma circunferência e uma reta, então repare que a reta corta a circunferência sempre em dois pontos, tá? Falou em interseção entre reta e circunferência, dois pontos a serem marcados. Ah, professor, mas tem alguns casos que a reta passa em um ponto da circunferência que está tangenciando a circunferência. Calma, essa parte a gente vai ver mais para frente, tá? Então, por enquanto, falou em interseção entre reta e circunferência, sempre dois pontos. Nesse caso, gente, o sistema linear ele vai ser do segundo grau, porque repare aqui, ó, que são dois pontos de interseção. Então eu tenho que achar duas coordenadas. Uma coordenada de ponto na abscissa e na ordenada e a segunda coordenada na abscissa e na ordenada também. Aqui no primeiro caso, eu só vou achar uma coordenada. Então eu só vou achar um ponto com respeito à abscissa e ordenada. Tudo bem? Bom, terceiro e último caso, quando a gente tem, então, duas circunferências. Quando a gente tem uma circunferência C1 e uma circunferência C2. Também teremos dois pontos de interseção. Ó. Sempre interseção entre circunferências, dois pontos de interseção. Como são dois pontos, igual ao do segundo exemplo, o terceiro também. Desculpa, ali eu coloquei o número 2, mas era para ter colocado o número 3 aqui, tá? Então, entre circunferências, o sistema linear também é do segundo grau. Tudo bem? Entendido isso? Entendido isso, vamos fazer exemplos. Vamos achar esses pontos de interseção, então. Ó. Vamos lá. O primeiro exemplo, vocês já fizeram na primeira apostila. E então eu vou trazer um exercício da apostila de vocês. Da apostila de capítulo 28. Então, olha lá. Ó. Módulo 10, capítulo 28, página 37. O que eu estou resolvendo aí é exatamente o exercício 22, letra A, que eu designei como exemplo número 1. Mas é o mesmo exercício, tá? Eu só trouxe ele de uma forma aí um pouquinho diferente com respeito às equações gerais. Então vamos desenvolver esse exemplo agora. Bom, eu quero achar ponto de interseção. Ó. O exercício pede aqui para mim, ó. Determine as coordenadas do ponto de interseção. De volta. Falou em interseção, falou em sistema linear. Então eu tenho que pegar as duas retas e fazer um sistema linear. Porque vocês viram no último slide, interseção entre duas retas vai gerar apenas um ponto. Apenas um. Com uma coordenada para x e uma coordenada para y. Vamos lá então. Qual que é o primeiro passo que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar esse menos 7 e jogar ele para o outro lado da equação. Assim como eu vou pegar o menos 11,
também vou jogar para o outro lado da equação. Professor, por que você vai fazer isso? Porque sempre num sistema linear, eu vou deixar tudo que tem variáveis de um lado, o que eu quero determinar, e tudo que não tem variáveis do outro lado da equação. É isso que a gente vai fazer. Montando o nosso sistema linear, então. Olha só como tornou. A reta R, repeti a reta R jogando menos 7 para o outro lado. Mesma coisa a reta S, joguei o menos 11 para o outro lado. Tudo bem até aqui? Muito bem. Montou o seu sistema linear. Agora você pode resolver com 3 passos. Que a gente aprendeu lá no 7º e 8º ano. Pode ser ou pelo método da adição, ou pelo método da substituição, ou pelo método da comparação. No sistema assim do primeiro grau, que é bem tranquilo, qualquer um dos 3 métodos vai ser eficiente para vocês. Então, você tem que se adaptar ao método que mais lhe convém, tá? O que eu vou fazer aqui é o método da adição, tá? O que consiste o método da adição? Eu tenho que cancelar uma das variáveis para então encontrar a minha outra variável. É isso que eu vou fazer. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Na segunda equação, eu vou multiplicar a minha segunda equação pelo menos 2. Vou multiplicar pelo menos 2. Professor, por que você fez isso? Olha só o que vai acontecer, ó. Eu multipliquei o menos 2 por todo mundo, então vai ser 4x vezes menos 2, y vezes menos 2 e 11 vezes menos 2. Vai sobrar isso aqui para mim, ó. Repetir a primeira equação, 4x vezes menos 2, menos 8x. Y vezes menos 2, menos 2y. 11 vezes menos 2, menos 22. Agora eu observei aqui, professor, ó, apareceu ó, o mais 2y e o menos 2y. Então apareceu o mesmo valor para y com sinais opostos. Ó. Então o que acontece se eu somar as duas equações? Exatamente, ó, eu vou ter que o y vai ser cancelado. Então eu posso passar um traço aqui para somar essas duas equações. Cancelamos a variável y e eu só vou trabalhar agora com a variável x. Ó. 3x menos 8x, menos 5x. 7 menos 22, menos 15. Então ficou menos 5x igual a menos 15. O menos 5 que está multiplicando passa dividindo. Menos com menos mais, 15 divididos por 5, 3. Por isso que o x, então, é igual a 3. Vou marcar lá. Achamos a primeira parte da nossa coordenada, que é a parte da abscissa. Acabamos de encontrar. Para encontrar, então, o valor de y, você vai substituir aqui ó, em uma dessas equações aqui, ó. Se você substituir o x em uma dessas equações, então você vai encontrar exatamente o valor para o y. Bom, eu vou substituir na primeira equação aqui, tá? Você pode substituir em qualquer um. Então, substituindo na primeira, o x que era 3, eu vou substituir no lugar desse x aqui, ó. Então vai ficar 3 vezes 3 mais 2y igual a 7. 3 vezes 3, 9, mais 2y igual a 7. O 9 que está somando, vou passar para o outro lado da equação, subtraindo. Então vai ser 2y igual a 7 menos 9. 2y é igual a menos 2. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Menos 2 divididos por 2, y é igual a menos 1. Marquei. Achou os dois pontos da coordenada? Achou. Então o ponto de interseção é exatamente 3 para x, primeira coordenada da abscissa, menos 1 para y. Professor, como que a gente sabe se está correto? Substitua esse ponto no lugar das equações aqui, ó. Se você substituir no lugar da reta R e da reta S e a equação zerar, significa que você acertou. Ó, só para uma da prova real aqui, ó. Vou colocar o 3 no lugar do x, ó. 3 vezes 3, 9. Y que vale menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. 9 menos 2, 7. 7 desses dois termos menos 7, zerou. Bateu, perfeito. Outra, 3 vezes 4, 12. 12 menos 1, 11. 11 menos 11, zerou. Significa, então, que você acertou o ponto de interseção. Ok? Entendido? Compreendido? Quando o sistema é do primeiro grau, fácil, bem tranquilo, vocês já sabem fazer isso. Tá? Vamos agora ao segundo exemplo. Quando agora nós temos, então, uma reta e uma circunferência. Nesse exemplo, eu peço que vocês acompanhem lá comigo na página 22 da apostila de capítulo número 29. A apostila que fala sobre a circunferência agora, a apostila atual. Tá? Bom, nessa página é o seguinte, ó. Ele dá um exemplo entre interseção de reta e circunferência. É exatamente esse exemplo que está mostrando ali na apostila que eu vou trazer o passo a passo aqui para vocês. Tá bom? Então, primeira coisa. O
que a gente vai fazer? Ó? Tem equação geral da reta, olha só agora. Eu tenho uma equação geral da reta e tenho uma equação reduzida de circunferência. Nesse tipo de interseção, é mais fácil trabalhar com a equação geral da circunferência do que com a equação reduzida. Tá? Então agora se inverte um pouco. E aqui, ó, quando a gente trabalhar com um ponto de interseção entre reta e circunferência, coloque na equação reduzida da sua reta. Mas, professor, por que a gente vai fazer isso? Olha só, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Equação reduzida da minha reta, eu tenho que isolar o y, não tenho? Então vamos isolar o y lá. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Passei o menos x e o menos 3 para o outro lado, eles ficaram positivos. Repeti toda a minha equação reduzida de circunferência. Tudo bem aqui? Perfeito, né? Ó. Repara aqui já, ó. A gente já não isolou o y na primeira equação? Ele já está isolado. Ó. Então você está dizendo que o y vale tudo isso, vale o x mais 3. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora? Pegar esse x mais 3 e substituir na segunda equação da circunferência aqui, ó. Então, no lugar desse y, eu vou colocar o x mais 3. Substituindo, temos isso aqui então. Ó. Tirei o y, coloquei o x mais 3. Vou resolver dentro do parênteses aqui primeiro. Ó. 3 menos 1, 2. Então, vai sobrar para mim ó, toda a equação, só que agora com x mais 2 elevado ao quadrado. A partir de agora, para eu poder determinar o valor do x, eu tenho que resolver esses produtos aqui, esses produtos notáveis aqui, ó. Então, ó, x menos 1 ao quadrado, lembra sempre lá, ou você pega ele duas vezes, repete ele duas vezes e faz toda a distributiva, ou simplesmente você vai fazer quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui, da mesma forma, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então vai ficar assim o desenvolvimento. Ó. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A mesma coisa nesse produto notável. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tudo isso igual a 9. Bom, agora é só somar os termos semelhantes. Eu vou jogar esse 9 aqui para esse lado, ó, subtraindo, né? Que ele está positivo, passar subtraindo. Então vai ficar assim a nossa equação, gente. Olha só. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Menos 2x mais 4x dá mais 2x. Mais 4 mais 1 dá mais 5. Só que eu passei esse 9 para cá negativo. 5 menos 9, menos 4. Então deu essa equação para a gente. Opa, o que é isso? Equação do segundo grau. E tem que ser, né? Porque esse sistema de equação é do segundo grau. E eu tenho que achar dois pontos. Lembra sempre que a reta corta a circunferência em interseção em dois pontos. Bom, mas antes da gente desenvolver aqui a equação do segundo grau, reparem que todos os termos são múltiplos do 2. Ó. Então eu vou dividir toda a equação por 2. Dividindo todo mundo por 2, sobra para mim então esta equação. Dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2. E a partir dela, você pode ou desenvolver a fórmula de Bhaskara, ou você pode aplicar simplesmente soma e produto, né, que sai bem mais rápido. Aqui a gente vai relembrar um pouco, então, a nossa fórmula de Bhaskara. Vamos relembrar lá. Aqui, ó, fórmula. Quem que é B? 1, substitui no lugar. Quem que é A? 1, substitui no lugar. Quem que é C? Menos 2, substitui no lugar. E faça a substituição dos pontos. Fazendo a substituição dos pontos, temos isso aqui, ó. Raiz dentro, ó, 1 ao quadrado, 1. Menos com menos na multiplicação, mais. 4 vezes 1 vezes 2, 8. 1 mais 8 vai dar raiz de 9. Então aqui deu ó, menos 1 mais 1 menos raiz de 9. Embaixo, 2 vezes 1, 2. Vamos então ter duas raízes. Uma raiz que vai obedecer com um sinal de menos e a outra com um sinal de mais. Então a primeira lá eu vou usar a raiz para soma, tá? Raiz de 9 é 3. Menos 1 mais 3 dá 2. 2 divididos por 2. Então, o meu x', meu x1, é igual a 1. Menos 1 menos 3 vai dar menos 4. Menos 4 divididos por 2, menos 2. Achamos, então, os dois valores da abscissa dos pontos de interseção. Agora nós temos que encontrar os dois valores das ordenadas dos pontos de interseção. O que a gente vai fazer agora, professor? Bom, eu não tenho que encontrar o y e eu já tenho o x. Olha como ficou bem mais fácil quando a gente colocou na equação reduzida da reta. Ó. O y já está isolado. Então basta a gente substituir os dois valores de x no lugar do x aqui. Ó. Vamos fazer isso. Vou repetir a equação da reta, equação reduzida, substituindo o x primeiro pelo número 1 aqui. Ó.
1 mais 3, 4. Então, meu primeiro y1 é 4. Achamos o primeiro ponto de interseção. Coordenada da abscissa, coordenada da ordenada. Então, o primeiro ponto é 1 para x, 4 para y. Marca lá. Segundo ponto, mesma coisa. Vou repetir a equação da reta, só que agora substituindo quem? Ó, o x2. Ó. Então, no lugar do x, eu vou colocar o menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. Então, y1 tem que ser igual a 1. Então, o segundo ponto de interseção, temos que é o menos 2 para x, 1 para y. Achamos os dois pontos de interseção. Final do exercício. Conseguiram entender? Tranquilo, né? Não foi difícil. Então, sempre lá, dica. Tem uma equação de reta, tem uma equação de circunferência. Coloque a sua equação de reta na forma reduzida, tá? Você já poderia ter aberto aqui na forma geral da circunferência, mas não precisa, né? É só substituir o valor do y aqui, ó, no lugar dele e aí operar. Vai cair sempre numa equação de segundo grau e você vai ter que desenvolver ou por Bhaskara ou por soma e produto. Lembra sempre que você vai ter que achar dois pontos de interseção quando é reta e circunferência. Fechou? Próximo exemplo, próximo exercício. Vamos lá. Segundo exemplo e exercício. Esse também, gente, esse no caso aqui está lá na página 23, tá? Virem lá a página e acompanhem comigo lá. Eu resolvi fazer esse para vocês que ele pula muitos passos aqui. Então, para você entender, eu vou fazer o passo a passo. Nesse exercício diz o seguinte, então, ó, determine as coordenadas do ponto de interseção entre as circunferências C1 e C2. Observe lá na foto da página 23 que tem o símbolo dos Jogos Olímpicos. E o símbolo dos Jogos Olímpicos não é basicamente as circunferências? E temos interseção entre essas circunferências? Então lá um bom matemático um dia pensou lá, vai ser legal, né, a gente fazer os pontos de interseção entre os anéis olímpicos lá? Acho que vai ser legal, então vamos fazer. Ele teve essa brilhante ideia. Então agora vamos calcular, né, o ponto de interseção na circunferência, os dois pontos de interseção. Antes de começar esse exercício, bom, eu não sei se vocês possuem religião, se não possuem, mas de qualquer forma, eu peço agora que você tenha fé, tá? Tenha fé. Antes da gente iniciar esse exemplo, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, para que você fique com bastante fé que a gente vá conseguir completar esse exemplo, esse exercício, tá? Professor, é muito difícil? Vocês vão ver. Acompanha lá comigo então. Gente, temos aqui então duas equações de circunferência. Olha só, duas equações de circunferência e as duas estão na equação reduzida. Dica: toda vez que ele pedir ponto de interseção entre circunferências, coloque as duas equações na forma geral. Tá? As duas equações na forma geral. Então aqui eu montei o primeiro sistema linear só repetindo as equações. Ó, só repetir. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir todas essas equações em equações gerais. Então eu vou abrir cada um dos produtos notáveis aqui. Ó. Lembra lá, eu vou fazer o passo direto aqui. Ó. Você tem que lembrar, x menos 1 ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Faz a distributiva, vai ser quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso para os 4 produtos notáveis que a gente tem das duas equações. Tá? Eu vou fazer o passo direto aqui. Ó. Então vai ficar dessa forma quando vocês abrirem todos esses produtos notáveis. Ó. Ficou dessa forma. Pause agora o vídeo. Tente fazer esses produtos notáveis para você saber realmente que chegou nessa parte aqui, tá? Eu não vou desenvolver eles, senão a gente vai perder muito tempo, tá bom? Mas são os produtos notáveis. O que eu vou fazer agora? Lembra sempre que eu falei, em sistema linear, deixa tudo que tem variável de um lado, tudo que não tem do outro. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. 1 mais 1, 2. 2 positivo, joguei para o outro lado, ele ficou negativo. 9 menos 2, então esse lado vai ficar com 7. Da mesma forma eu vou fazer aqui, ó. 16 positivo, vou jogar para o outro lado e vai ficar negativo. Então esse 16 com mais 16 vai embora. Vai sobrar só esse 9, que está positivo desse lado, vou jogar para o outro lado e vai ficar negativo. Então as
o nosso sistema linear vai ficar dessa forma aqui, ó. Joguei o mais 2, passou para o outro lado, ficou 7, porque 9 menos 2 dá 7. 16 com 16 foi embora, passou o mais 9, ficou menos 9. E o resto permaneceu do meu lado esquerdo. Tudo bem até aqui? Beleza. Só que repara, eu não tenho que encontrar coordenadas para x e para y, só que agora eu tenho muitas coordenadas aqui, ó. Então uma dica, quando tiver interseção entre circunferências, nós vamos anular esses termos ao quadrado aqui, ó. Porque repare que sempre uma circunferência, ela vai vir para vocês com x ao quadrado mais y ao quadrado. Sempre ela vai ficar dessa forma. Ou os dois valores automaticamente vão ser negativos. Então, o que a gente pode fazer com relação a isso? Eu posso fazer uma operação de somar essas duas equações. Mas antes disso, eu vou multiplicar essa segunda equação por menos 1. Multiplico toda a equação inteira segunda por menos 1. Olha como vai ficar. Repeti a primeira equação e todo mundo da segunda eu troquei os sinais. Porque eu multipliquei por menos 1. Então, repara lá, eu troquei o sinal de todo mundo. Então, agora eu vou somar essas duas equações. Por que você fez isso, professor? Olha só. Olha o x² menos x². Olha o y ao quadrado menos y ao quadrado. Então, isso faz com que a gente possa cancelar os dois quadrados aqui, ó. O x e o y. Eles vão embora. Fica mais fácil de trabalhar a equação agora. Menos 2x menos 6x menos 8x. Menos 2y mais 8y mais 6y. 7 mais 9, 16. Então, a minha equação ficou dessa forma aqui, ó. Olha como ela ficou muito mais fácil de trabalhar agora. Então, nós temos que encontrar o valor de x e de y. E agora, professor, o que a gente faz? Bom, no último exemplo, eu não tinha que deixar a equação de uma reta, que isso aqui é uma equação de reta, ó. Eu não tinha que deixar a equação de reta numa forma de equação reduzida para substituir o y em uma das na equação da circunferência? Lembra que a gente fez isso no slide passado? É a mesma coisa que eu vou fazer aqui agora. Eu vou isolar esse y. Para isolar esse y, esse menos 8 eu vou jogar para o outro lado, ele vai ficar positivo. Ó. O 6 que está multiplicando desse lado, eu vou passar e ele vai ficar, ó, dividindo os dois termos. Então, eu vou ter 8x sobre 6, 16 sobre 6. Só que eu posso simplificar? Posso. Dá para simplificar por 2 em cima e embaixo nos dois termos. Ó. Simplificando, fecho com essa equação. Ó. Fechei a minha equação reduzida. Acabou aqui, professor? Não acabou aqui, porque a gente acabou de encontrar uma equação para y. Ou seja, a gente chegou no mesmo ponto do último slide que a gente vai ter que substituir agora. Então, você vai pegar esse y e você vai substituir em uma dessas equações aqui, ó. Olha só, em uma dessas equações. Qual é a equação, professor? Você que define. Aconselho o seguinte, ó. Repara nas equações reduzidas que só tem um y aqui, ó. Aqui vai ter 2y para você substituir. Ah, professor, mas mesmo assim a gente vai ter que abrir os produtos notáveis depois para encontrar o valor do x. Sim, né? Mas eu acho mais fácil de trabalhar nessas duas primeiras. Como aqui na primeira equação eu tenho 1 duas vezes, então é mais fácil de trabalhar com o número 1 do que o número 3 e o número 4 aqui, ó. A equação número 1 também é mais fácil de trabalhar. Então eu vou pegar essa equação de y e vou substituir na primeira, ó. Então eu vou colocar a primeira equação aqui, ó, para mostrar que eu vou substituir esse y na primeira equação, tá? Vou substituir ele na primeira equação. Respira fundo, pega fôlego, vamos lá, bora. Agora é o seguinte, vou substituir o y nessa equação. Substituir. Olha lá, tirei o y, coloquei o que ele estava valendo aqui, ó. Coloquei. Beleza, até aqui tudo bem? Tranquilo. O que eu vou fazer agora? Repare que nesse termo aqui, ó, 8 terços menos 1, eu posso fazer o cálculo, né? Porque ele está dentro do parênteses antes de fazer o elevado ao quadrado. Gente, temos uma fração, temos um número inteiro. Você pode fazer o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Já vou fazer o passo aqui e tenho a noção que todos saibam fazer esse passo, tá? Então, vou fazer ele direto aqui para vocês. Se você não lembrou, pause o vídeo agora, efetue o MMC para ver aonde vai retornar aqui para a gente. Então, fazendo o MMC lá, ó. Dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, vai resultar para a gente em 5 terços aqui, ó. Bom, então eu posso desenvolver agora o meu produto notável aqui, ó. Tem um produto notável nos dois termos aqui, ó. Então eu posso desenvolver eles. Como que a gente desenvolve? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo,
mais o quadrado do segundo. Só que repara que aqui nós temos uma fração, ó. Quando você vai pegar o quadrado do primeiro termo, você vai elevar o numerador ao quadrado e também o denominador ao quadrado. Não esqueçam de elevar o denominador também ao quadrado. Então a nossa equação vai ficar dessa forma aqui. Ai, professor, meu Deus. Calma, pausa o vídeo, faça esse processo aqui para você observar que vai efetuar tudo isso, né, para depois avançar. Então aqui, ó, efetuei meu produto notável, abri ele, da mesma forma abri ele com frações, esse 9 do outro lado que estava positivo, joguei ele para esse lado, ele ficou negativo. Se você não entendeu esse passo aqui do produto notável com fração, pause o vídeo e faça lá, quadrado do primeiro, eleve todo mundo ao quadrado. Então, vou fazer o primeiro aqui só para vocês entenderem. Ó. 4x ao quadrado é 16x ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E assim você vai proceder em todo o produto notável. Tá bom? Bom, chegamos na equação. O que eu tenho que fazer agora? Somar os termos semelhantes. X ao quadrado mais 16x ao quadrado divididos por 9. Atenção nesse passo. Eu estou somando uma fração com um número inteiro aqui, ó. Então, eu vou colocar 1 embaixo do x ao quadrado, tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e você vai ter isso como resposta. Somente desses termos ao quadrado aqui, ó. 16x ao quadrado sobre 9 e x ao quadrado. Vai resultar, se você fizer a operação, 25x ao quadrado sobre 9. Da mesma forma, eu vou fazer com menos 2x e o mais 40x sobre 9. Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e assim vai. Sobrou pra gente mais 22x divididos por 9. Da mesma forma, eu vou fazer aqui, olha só agora. Mais 1 menos 9 vai dar menos 8. Então, você vai fazer 25 nonos menos 8. Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e você vai ver que vai resultar para vocês menos 47 nonos, tudo isso igual a zero. Repara que desse lado da equação, todos estão sobre o número 9. Então, eu posso colocar todo mundo sobre o mesmo denominador comum. Ó. Olha só como ficou. Sobre o mesmo denominador comum. Como o 9 está dividindo desse lado e eu não quero deixar essa equação com fração, então eu vou passar esse 9 para o outro lado multiplicando. Só que o que está multiplicando do outro lado? Não é o zero? 9 vezes 0 é o próprio zero. Então, por isso, ó, sobra essa equação do segundo grau para a gente. Uou, muito bem, acabou aqui, professor? Não acabou ainda, porque a gente acabou de encontrar a equação do segundo grau. Lembra lá quando a gente encontrava a equação do segundo grau, ou você resolve por Bhaskara, ou você resolve por soma e produto para achar os dois pontos? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá então. Bhaskara nisso. Ah, professor, posso fazer por soma e produto? Pode. Só que aqui é muito difícil você encontrar por maneira lógica quem são as duas raízes. É mais fácil pela fórmula de Bhaskara. Substituindo, repara quem que é A, 25, quem que é B e quem que é C. Substituir todos esses pontos no lugar da fórmula. Pause agora o vídeo e veja o passo a passo no que eu substituí. Ó. Vamos operar então a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Ó. 22 ao quadrado, se você for efetuar o cálculo, vai dar 484. 4 vezes 25 vai dar 100. Menos com menos, mais 100 vezes 47 vai dar 4.700. 2 vezes 25 vai dar 50. Então, a nossa raiz vai ficar dessa forma aqui. Nossa, professor, o número é muito grande. Eu sei, é muito grande. 484 mais 4.700, se você for efetuar o cálculo, vai dar 5.184. Professor, me diga, por favor, que essa raiz é uma raiz exata. Para você descobrir que essa raiz é uma raiz exata sem calculadora, no vestibular não pode usar calculadora, você vai fatorar essa raiz em números primos e vai ver se a raiz dá justamente exata pela quantidade de números primos. E respondo para vocês, essa raiz é exata. A raiz quadrada de 5.184 é exatamente 72. Ó. Então, com isso aqui, nós podemos definir quem é x1 e quem é x2, ó. Operando com sinal de mais primeiro, ó. Comigo, ó. Menos 22 mais 72 vai dar mais 50. 50 divididos por 50 é 1. Então, o x1 é igual a 1. Agora, olha o x2. Menos 22 menos 72
vai dar menos 94. Vai ficar menos 94 divididos por 50. Como os dois números são pares, eu posso dividir o menos 94 e o 50 por 2. Se eu dividir por 2, vai ficar menos 47 na parte de cima e 25 na parte de baixo. Então, o meu x1 e x2 é exatamente esses valores. Ó. x1 igual a 1, x2 igual a menos 45 sobre 25. Acabou aqui, professor? Ah, não, porque a gente achou a coordenada da abscissa dos dois pontos de interseção. Eu tenho que achar agora a coordenada da ordenada dos dois pontos de interseção. O que a gente faz agora? Vocês lembram? Lembra que tinha uma equação para y, que nós determinamos uma reduzida, eu isolei y? Eu vou trazer essa equação aqui de volta. Se você não lembra, pausa o vídeo, volta. É justamente essa equação, ó, porque a gente tem que determinar o valor de y agora. Nós temos o valor de x. Então eu vou substituir primeiro, ó, o x1 aqui. Ó. Então o primeiro é o mais fácil, o mais tranquilo. Né? Vamos substituir pelo número 1. 4 vezes 1, 4. Vai ficar 4 divididos por 3 mais 8 divididos por 3. Como eles têm o mesmo denominador comum, eu posso somar os números que estão em cima. 4 mais 8 vai dar 12. 12 divididos por 3, justamente o número 4, ó, porque é o mesmo denominador comum. Então eu posso somar os meus numeradores. Ó. 8 mais 4, 12 divididos por 3. 4. Ufa! Pelo menos um ponto foi tranquilo, né, professor? Isto. Então, um ponto de interseção é o ponto 1 para x e 4 para y. Achamos o primeiro ponto. Agora, vamos substituir o segundo ponto, x2. Menos 47 sobre 25 avos. Então, vai ser menos 47 25 avos que eu vou substituir no lugar do x. Então, vai ficar dessa forma aqui. Ai, professor, você tem que lembrar de propriedade de fração aqui agora. Se não tem nada embaixo desse 4, você vai colocar o número 1 aqui. Ó. Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. 4 vezes 47 e 1 vezes 25. Se você fizer esses cálculos, 4 vezes 47 vai dar menos 188. 1 vezes 25, 25. Então aqui nós temos uma fração na parte de cima, temos uma fração e sobre 3. Bom, o que a gente faz aqui? Ó? Lembra lá, a propriedade de fração. Repete a primeira fração. A divisão vai se tornar uma multiplicação e você vai inverter a segunda. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar dessa forma aqui para você. Ó. Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. 25 vezes 3, se você fizer a operação, vai dar 75. Então, aqui ó, vai ficar menos 188 divididos por 75, mais 8 divididos por 3. Temos uma operação de soma e subtração com frações. Os denominadores não são iguais. Tire o MMC, divida pelo de baixo, multiplique pelo de cima. MMC entre 75 e 3 é o próprio 75. Bom, 75 divididos por 75 vai dar o mesmo menos 188. 75 divididos por 3 vai dar 25. 25 vezes 8 vai dar 200. Menos 188 mais 200 vai dar mais 12. Ó. 12 divididos por 75. Posso simplificar em cima e embaixo? Posso. Posso dividir por 3 aqui. Ó. 12 divididos por 3, 4. 75 divididos por 3, 25. Encontramos o nosso segundo ponto de interseção, porque acabamos de encontrar a ordenada do ponto. E o ponto número 2 é menos 47 aqui, ó, sobre 25 a nossa abscissa e 4 sobre 25 a nossa ordenada. Grifa lá, fechou os pontos, acompanha lá. A forma geométrica, eu não coloquei a forma geométrica, senão ia demorar muito tempo. Está lá na apostila, então repara na página 23 a forma geométrica desse exemplo. E na página 22 está a forma geométrica do exemplo passado. Então é assim que a gente faz a interseção entre circunferências. Rezem muito se você observar no enunciado e estiver achar ponto de interseção entre circunferências. É sempre o tamanho dessa resolução. Meu Deus, professor, meu Deus. Lembra que eu falei para você orar antes? Aí, ó o resultado, então. Perfeito. Gente, eu sei que essa explicação demorou. Né? Foi complicado, você teve que prestar muita atenção nesse passo a passo. Peço que você pause, volte o vídeo várias vezes, se você não entendeu, várias vezes. Se você não entendeu algum passo
né, de algum MMC, algum produto notável, pode colocar lá no Ionica, eu vou responder para vocês, tá bom? Bom, com isso, fechamos a aula número 2 e vocês têm totais condições agora de fazer os exercícios da página 25, 26, 27, 28 e 29, tá bom? Então, tentem fazer os exercícios. Eu vou trazer a correção da meta número 3 e da meta número 4 na próxima semana, tá bom? Vou tentar a número 3 primeiro. Eu vou fazer com calma, né, para vocês não acumular muitos exercícios aí para vocês, que eu sei que é muito complicado. Então, um grande abraço para vocês, gente. Bons estudos e bom descanso. Até a próxima!